Você que prega a palavra de Deus e não prega a exortação. Você que diz que é profeta, é profetisa, é pastor, missionário, obreira. Aleluia. Está pregando a vaidade, está pregando a mentira. Você que está na casa do Senhor, está no altar, está pregando a prosperidade, está lhe sugando a lã da ovelha. Aleluia, que não está tocando a trombeta como deve ser tocada, que não está pregando conserto. Você que está pregando mentira, pregando vaidade, fazendo as irmãs pecar, pregando prosperidade, abençoando o casamento de pessoas que largaram tua esposa para casar de novo, de mulheres que largaram teu esposo para casar de novo, amaldiçoando, aleluia, é casamento amaldiçoado. Está abençoando o casamento amaldiçoado, o segundo, terceiro, quinto casamento. Você que está dizendo que é profeta, mas está profetizando prosperidade na casa do rebelde, na casa da rebelde. Você vigia, porque a espada vai descer sobre a tua casa. A espada vai descer sobre a tua casa porque não quer tocar a trombeta e avisar o povo. Deus te constituiu por atalaia, por profeta. Profetiza palavras de conserto. Quantos estão entrando na casa de Deus de qualquer maneira, no pecado, na vaidade, na lascívia? Quantos estão entrando ali com o coração soberbo, vangorosos, rancorosos, cheio de rapina? E muitos estão ali abençoando, recebe a bênção, a vitória. Deus não está entregando bênção para pessoas rebeldes, não. Deus não está entregando bênção para pessoas rebeldes que não quer nada com Ele, não. Se converta, porque a espada vai descer sobre a tua casa. E quando o Senhor fala, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, é para tocar a trombeta e avisa ao povo que se arrependa. Deus, Ele permite vir a guerra, a fome, as enfermidades, as pestilências, para que o povo venha se converter, para que eles venham largar as idolatrias, as abominações, as fornicações, as prostituição e voltar para o Senhor. Deus permite que Satanás toque na vida da pessoa, para ver se ela volte, se arrependa. E Deus te constituiu por atalaia. Pregue, toque a trombeta. Fale ao povo que se arrependa. Se Deus está te mostrando o atalaia, se Deus está te mostrando, vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, naquela casa rebelde. São povo rebelde, de coração duro. A tua iniquidade está fedendo as minhas narinas. E você endurecer teu coração e não ir lá naquela casa rebelde pregar uma palavra dura de conserto, e a espada vier sobre aquela casa, e aquele povo rebelde morrer na sua iniquidade, no seu pecado, Deus irá requerer o sangue daquelas almas, porque Deus te entregou nas tuas mãos a responsabilidade de ir lá pregar conserto. Aleluia, louvado seja Deus. Se aquele que ouviu o som da trombeta, que é a palavra do Senhor, a verdade, aleluia, não se der por avisado, enviar a espada e tomar o seu sangue sobre a sua cabeça. Aleluia. Se tocar a trombeta naquela casa rebelde, pregar ali o conserto, arrependimento, e eles não ouvir o som da trombeta, não der ouvido à voz de Deus, a espada descerá sobre aquela casa. Se eles morrerem na sua iniquidade, a tua alma irá para o inferno. A tua alma irá descer para o abismo. Se morrer na iniquidade, no pecado, mesmo ouvindo a palavra e não der ouvido à voz da trombeta de Deus, e a espada descer, a pessoa irá perder a tua salvação. Aleluia! E ele ouviu o som da trombeta e não lhe deu por avisado.
Ele ouviu. A trombeta foi tocada, a palavra foi dita. O concerto foi falado. E não quis dar ouvido. O seu sangue será sobre ele. O sangue do atalaia que pregou a verdade cairá sobre aquele que ouviu e não deu ouvido à voz de Deus. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aleluia. Se Deus, aleluia, te manda profetizar ali, profetiza. Mas não profetizar da carne. Não profetizar a prosperidade para um povo rebelde. Deus não está mandando profetizar prosperidade, não. Deus está mandando profetizar arrependimento. Largar a iniquidade, o pecado. Quantos estão na iniquidade, no pecado, na prostituição? Quantos estão no adultério, na fornicação, nas coisas profanas? E não quer ouvir a voz de Deus por conta do pecado. E quando a espada de Deus descer sobre a terra, sobre aquele lugar, o arrependimento será tarde. O arrependimento será tarde porque Deus enviou os seus profetas sobre aquele lugar e não ouviu. E Deus está permitindo Satanás tocar. Aleluia! Para que possa se arrepender. E mesmo assim, muitos não querem se arrepender. E quando vem o arrependimento, já é tarde. A alma já está no abismo. A alma está se consumindo, se queimando no fogo. E Deus não quer. Deus não quer que a tua alma venha perecer. Deus não quer que a tua alma venha cair no abismo. Deus quer que você venha se arrepender. Largar o teu pecado. Largar a iniquidade. Largar o orgulho. Largar a idolatria. A prostituição. Largar as coisas profanas deste mundo. Aleluia! Mas se o atalaia não avisar o povo, e aquele povo ali, aquela pessoa morrer na iniquidade, a espada virá sobre a casa do atalaia, porque ele não pregou, ele não avisou, ele não falou. E Deus permite passar por prova, por luta, por enfermidade. E às vezes Deus permite tocar naquele que ele mais ama, que o atalaia ama, a tua família. Por isso, Deus te constituiu por atalaia, profeta. O verdadeiro profeta é perseguido. Ele é perseguido, é rejeitado por andar na santidade, por não aceitar o pecado, o erro, o engano. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, Deus ele mostra para o atalaia, Deus mostra para ele que vai acontecer na terra. E ele não avisar para despertar aquele povo, para que eles possam se arrepender. Se o atalaia não tocar a trombeta quando vier a espada, e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Deus irá cobrar da tua mão, da minha mão, o sangue daqueles que não falamos a verdade. Deus irá requerer. É uma grande responsabilidade para quem tem o chamado de pregar, de falar, de anunciar a palavra, de levar mensagem. Muitos estão levando a palavra, mas não estão pregando o conserto, não está pregando o verdadeiro evangelho, está invertendo a palavra de Deus, não quer pregar a palavra santa, genuína, a palavra que liberta, a palavra de conserto, só quer pregar prosperidade.
a chave da vitória e a chave do conserto. Cadê? Onde fica? A chave da vitória, a chave da prosperidade. Aleluia. Restauração de casamento. Será que todos estão fazendo a campanha de restauração de casamento no terceiro, quarto, quinto casamento? Será que Deus vai restaurar o teu casamento no segundo, terceiro casamento? Deus vai restaurar? É de Deus? Não. É tempo de se arrepender. Quantos estão na prática da masturbação, da pornografia, colocando os teus olhos em mulheres devassas nas redes sociais? Redes sociais não é para servos de Deus. Redes sociais não é para servas de Deus. É coisa do mundo, é coisa profana, que contamina os olhos, que contamina a alma. Se não se arrepender. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa das redes de Satanás? São redes que estão pescando muitos peixes para o abismo. As redes de Satanás estão pescando muitos peixes para o abismo, para o lago de fogo. E muitos estão caindo na armadilha das trevas. Achando, não tem nada a ver isso não, vou fazer isso aqui. Deus está vendo. Os olhos de Deus estão como chamas de fogo te observando 24 horas. Nós podemos esconder do pastor, do irmão, da irmã, dentro de casa. Mas de Deus, ninguém esconde nada. Se está mentindo, se está roubando, se está praticando adultério, os olhos de Deus estão como chamas de fogo e a espada de Deus vai descer aí, se não se arrepender. A espada de Deus vai descer para os rebeldes, se não se converter da sua iniquidade, dos seus pecados, das suas avarezas, das suas luxúrias. Quantos só querem satisfazer a carne, os desejos da carne, matando a alma, enriquecendo, ganhando fama, e esquecendo da tua salvação. Mas Deus quer que nós venhamos largar a iniquidade, largar o pecado. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Você, meu irmão, minha irmã, Deus te escolheu, Deus te separou desde o ventre da tua mãe e te constituiu, te ungiu por atalaia, por profeta. Profetiza aí na casa de Israel, aonde está com rebeldia. Quantos estão subindo na casa de Deus, na rebeldia? Aleluia, no pecado. Aleluia. Profetiza aí. Muitos não querem ouvir uma palavra dura, assim como Ezequiel profetizava, e muitos não queriam ouvir palavras de conserto, palavra dura, mas uma palavra que liberta, é uma palavra que transforma, que salva. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Que o Espírito Santo está falando para a igreja. Largue a tua iniquidade. Largue este pecado que está contaminando teu osso, que está roendo o teu osso, está matando a tua alma e levando para o abismo do fogo eterno. A espada de Jeová vai descer. Muitos estão perdendo a tua alma. O arrependimento é tarde para quem está lá embaixo, no abismo. O arrependimento é tarde. A oportunidade é aqui, agora, na terra, enquanto estamos respirando. Enquanto Deus está permitindo o fôlego de vida. Enquanto Deus está permitindo você respirar. A oportunidade é hoje. Aleluia. Se eu disser ao ímpio, e o ímpio certamente morrerá, e tu não falareis. Para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, no seu pecado. E o seu sangue Deus irá cobrar da tua mão, atalaia.
das tuas mãos. Muitos que está de frente da obra não quer pregar o que Deus manda. Não quer falar, com medo de afastar aquela alma. Aleluia. Mas muitos estão ali pregando, não por causa de Jesus, não, por causa da alma, não. Está pregando por dinheiro. Por dinheiro. Quer pregar, cobrar dinheiro. Quantos pastores milionários, ricos, está enriquecendo na palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus, vendendo o chamado, o dom. Deus deu de graça para fazer a obra. E eles estão cobrando. Cobrando para orar, cobrando para pregar, cobrando para cantar. Ai de ti, se não se arrepender, a espada irá descer sobre a tua casa. A espada de Jeová, a espada de Deus irá descer. E Deus está mandando tocar a trombeta aos 4 cantos da terra. Avisa o povo para que se arrependa dos seus maus caminhos. Porque Deus quer salvar esta nação. Muitos, são poucos, que querem obedecer. Pouquíssimos, raridade, que estão obedecendo. Mas a maioria estão com comichões no ouvido. Não quero ouvir mais a palavra da doutrina, de conserto. Aleluia. E o Senhor continua falando mais ainda na palavra. Filho do homem, você, pastor, missionária, obreiro, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Como viverá no pecado, na iniquidade, nas prevaricações? Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos estão mentindo na casa de Deus, estão roubando na casa de Deus? Aleluia. E o Senhor fala mais ainda para aqueles se não se arrepender. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, o Todo-Poderoso, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus, Ele não tem prazer, Deus não tem alegria no teu coração ao ver o ímpio morrendo na sua iniquidade, na sua prevaricação, no seu pecado. Porque Deus sabe que aquele ímpio está morrendo, está indo para o abismo. Deus sabe que aquele ímpio que não quis se converter, que não quis se arrepender, Deus não tem alegria. Porque Deus sabe para onde vai aquele ímpio. Para o fogo eterno, para o abismo, para o inferno. E quando cair lá, aí vem o arrependimento. E não tem mais oportunidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus quer que o ímpio, Deus quer que ele venha se converter do seu caminho, do seu mau caminho, caminho perverso, caminho de maldade, caminho do pecado, da mentira, do engano, da prostituição, da avareza, da luxúria. Deus quer que este ímpio abandone o pecado e viva, abandonar o pecado, morrer para o mundo e viver para Cristo, para ter uma vida eterna lá no céu. Convertei-vos os vossos maus caminhos, porque o caminho do ímpio é o caminho para o abismo, é o caminho para o lago de fogo, o caminho deles é o caminho largo, é o caminho que leva para o abismo. E muitos estão descendo lá porque não quer se converter, não quer voltar para Cristo, não quer aceitar o Senhor, nosso Salvador, para ter uma vida eterna, para viver com Jesus. Muitos estão perecendo
Muitos conhecem a verdade, muitos ouviram a palavra, mas não quis dar ouvido para a voz de Deus. Deus não tem prazer naqueles que são rebeldes, desobedientes, não somente os ímpios, mas aqueles que estão dentro da casa de Deus, que não querem se consertar. Aqueles que dizem que é servo de Deus, que é serva de Deus, mas está na idolatria também, está no pecado, está no engano. É os que estão dentro da casa de Deus que são ímpios. Porque eles não querem aceitar a correção de Deus. Eles estão, aleluia, fechando a cara e se endurecendo. Quando Deus usa alguém para alertar, arrependa do seu pecado. Os próprios que estão na casa de Deus, que dizem que é servos de Deus, que está com a Bíblia debaixo do braço, mas não quer andar na santidade, não quer andar na doutrina, não quer renunciar à vaidade, não quer renunciar às coisas que Deus está mostrando. E Deus usa os teus profetas para alertar. Deus, ele alerta primeiro, ele dá o sinal, ele mostra. E se falar e não se arrepender, e quando algo de ruim vier sobre aquela vida, sabendo que Deus mostrou, sabendo que Deus falou, e ela continuar ali teimando no pecado, e a espada vier sobre a vida dela, Deus não tem prazer na morte dela, porque ela ouviu a verdade e não quis dar crédito para a palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte dela, não, porque Deus sabe para onde ela vai. Deus fica triste ao ver as tuas ovelhas, que Ele deu seu Filho único para morrer por cada uma delas, perecendo, indo para o abismo. Deus quer salvar a tua alma, a tua vida. Deus quer que você viva com Deus. Deus quer que nós venhamos nos converter dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis? Por que morrereis no pecado? Para que morrer no pecado e perder a salvação, perder a alma? Aleluia! Deus está falando aqui na palavra, não é eu, é Deus. Ouça que o Espírito Santo está falando para nós, através da minha fraca pessoa. Estou aqui apenas para falar o que Deus manda. Escapa com tua vida. Escapa. Larga esse pecado. Aleluia. Arrependa-se enquanto é tempo. Aleluia. Tu, pois, ó filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar do dia da sua prevaricação. O justo que prega a palavra, que prega a justiça para aquela pessoa. Aleluia. Se quando ela morrer, a justiça, aleluia. O justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Aleluia. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua iniquidade, impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Aleluia. Aquele que pecar e não se arrepender, aleluia, não vai escapar. Aleluia. Deus é justiça, é justo. E Deus está alertando para a igreja. Quantos estão na casa de Deus, mas o teu coração está no mundo? Quantos que dizem que vai adorar a Deus na vaidade? Quantos que dizem que vai adorar o Senhor? Aleluia, na masturbação, no adultério, na fornicação, dizendo que está adorando a Deus, dando glória, aleluia. Deus não está recebendo este glória de iniquidade, de pecado. Deus não recebe glória daquele que está no pecado, que não quer se arrepender.
A adoração daquele que está na vaidade, no engano, Deus não recebe, porque Deus é santo. E o pecado está fedendo podridão, carniça, as narinas do Senhor. O Senhor não está mais suportando o mau cheiro que está subindo até Ele. Quantos estão adorando ao Senhor no pecado, tomando a santa ceia no adultério, na mentira, no engano? Quantos estão tomando a santa ceia no segundo, terceiro casamento? Aleluia! Na lascívia, na mentira. Quantos que, aleluia, que usa a tua boca para profanar, para fofocar, contender, mentir, está lá dando glória. Está mentindo, está roubando, está dando glória. Deus não está recebendo o teu glória. Quantos estão subindo no altar, está pregando ali, mas em casa está desleixado, está nu, aleluia, está sem as tuas vestes. Na casa de Deus está na santidade, em casa é ímpio, é mudando. Se converta, porque a espada de Jeová vai descer sobre a tua vida se não se arrepender. Aleluia, Deus é santo. O altar de Deus é santo e Deus quer santidade, pureza, obediência à palavra do Senhor. Quantos estão pregando e não estão vivendo o que está na palavra? Está pregando contra o adultério, mas está adulterando na tua casa. Está pregando contra a mentira, mas está mentindo no altar de Deus. Aleluia, porque não está vivendo a verdade. O que adianta pregar a doutrina e não viver a doutrina? O que adianta pregar contra, aleluia, o adultério e está adulterando a tua casa, destruindo o templo do Espírito Santo, na vaidade, na lascívia. O que adianta pregar contra o amor, pregar o amor, se não vive dentro de casa com o amor, com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos, não tem carinho, é briga, é contenda. Na igreja é unido, em casa é outra coisa. Isso está enganando quem? A Deus ninguém engana. Aleluia. Deus não tem prazer não daqueles que estão lá no altar mentindo para as almas, toda no pecado. Quantos estão pregando lá, dizendo para aquela alma ali, toda na vaidade, dizendo que Deus é contigo, minha irmã. A irmã tá ali no terceiro casamento. A irmã tá ali, ó, de olho no homem casado. Deus é contigo, meu irmão. Tá ali o irmão ali, ó, que compra e não paga, dando calote. Deus é contigo, minha irmã. Tá ali a irmã, ó, fofocando a vida da outra, matando a outra espiritualmente. Deus não é contigo, não. Você que está ali, ó, sendo rebelde. Está sendo rebelde na casa de Deus, na tua casa. Aleluia. A igreja começa em casa. Quantas que dizem que é serva de Deus, aleluia, está na lascívia na tua casa, está pelada. Ah, mas está calor. Quer andar nua dentro de casa? Vigia, minha irmã, para não andar nua no inferno. Vigia, meu irmão, para não andar pelado no inferno. Calor é no fogo do inferno, é no abismo. Lá o fogo não se apaga, o bicho não morre. O bicho, quem é o bicho? É as almas que estão lá sendo atormentadas por Satanás, pelos demônios. É as almas que estão aflitas, gemendo, chorando lágrimas de sangue, desesperada, sendo torturada, se não se arrepender. Você que diz que é servo de Deus na igreja, está lá dando glória, está sapateando, mas em casa está sem camisa, está na praia, desejando a mulher ali pelada. Deus não é contigo, não. Se arrependa da tua iniquidade.
Quantos estão com televisões dentro de casa assistindo a Netflix? Netflix de Satanás. Deixando a pombagira entrar na tua casa. Isso não é de Deus não. Se arrependa. Colocando os teus olhos em abominações nas redes sociais. Ouvindo mentira. Fofoca, contenda. E vem dizer que Deus é contigo? Não, Deus não é com aqueles que estão na iniquidade, não. Deus é com aqueles que estão fazendo a justiça. Que está na obediência, que está na renúncia, que está na santidade, na obediência à palavra de Deus. Deus é com aqueles pequenos humildes, de bom coração, que não pratica a iniquidade, que está sempre ali se arrependendo, que está sempre ali se humilhando aos pés do Senhor. Esses aí, Deus é com aqueles que estão obedecendo, mas aqueles que dizem que é de Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus, de boca para fora. De Deus não é não. De Deus não é. Aqueles que praticam a iniquidade, que aceitam o pecado na casa de Deus. O pastor, ele é o anjo da igreja. Se ele aceitar a Jezabel dentro da casa de Deus, a espada virá sobre ele. Porque ele não, aleluia, não corrigiu. Está permitindo a Jezabel tomar conta do altar, tomar conta da igreja, a vaidade, a lascívia. E muitos estão idolatrando esses falsos profetas, falsos pastores, enganadores, destruindo as almas de Jesus, que Jesus Cristo pagou com alto preço, sangue inocente, derramado naquela cruz. E esse falso pastor está desviando as ovelhas para o matadouro, para o abismo. O caminho largo é o caminho da perdição. É o caminho do pecado, da iniquidade. É o caminho que está levando muitos para o abismo. Aleluia. Ninguém quer ouvir uma palavra de conserto, né? Uma palavra dura, né? Só quer ouvir palavras que massageiam o ego, né? Só quer receber ali, ó, um abraço, conforto. Deus é contigo. Não quer ouvir não, ó. Coloca a tua casa em ordem aí, meu irmão. Coloca a tua casa em ordem aí, minha irmã. Senão a espada de Jeová vai descer. Não. Deus é contigo, minha irmã. Tá lá a irmã lá, ó. Nas redes de Satanás lá, ó. Fofocando da vida dos outros. Deus é contigo, meu irmão. Tá lá o irmãozinho lá, ó. Nas redes de Satanás. Cobiçando as mulheres ímpias. Cobiçando as mulheres devassas, que andam pelada, né? Rebelde, se converta. Deus te constituiu por atalaia. O atalaia, ele está aqui para pregar aquilo que Deus manda, não o que ele quer. Ai dele se ele pregar o que ele quer, porque Deus irá cobrar. O atalaia, o verdadeiro atalaia, tem que profetizar e profetizar na tua casa também. Tem que andar na obediência, tem que andar na santidade. É profetizar e praticar a verdade. Porque Deus irá requerer de cada um que não obedeceu, que não ouviu. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está alertando. Aí é você com Deus agora. Irá dar conta com Deus. Irá dar conta com Deus naquele dia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não tem prazer naqueles que morrem no pecado, na iniquidade. Deus não tem prazer, porque Deus sabe para onde Ele vai. Mas a oportunidade Deus está dando. A palavra está sendo pregada. A trombeta está sendo tocada. E se a irmã continuar aí na mentira, na fofoca,
Aleluia. E quantos que está na casa de Deus, em casa, começa a xingar palavrões e lá na igreja está dando glória. Deus não recebe o glória desses tais, que xinga palavrões. Deus não está naqueles que usam a tua boca para profanar, para contender, para fofocar, para xingar, para amaldiçoar. O que contamina o homem não é o que entra é alimento, a comida, é a água, mas o que contamina o homem é o que sai da tua boca, da tua língua, quando ele abre a boca para xingar, se maldizer, para fofocar, para mentir. Isso contamina o homem e é o grande pecado. Está levando muito para a ruína. Muitos estão, aleluia, contaminando a si mesmo com a tua língua, falando do teu irmão. Em vez de falar de Deus, está contendendo. Aleluia, os contendeiros, fofoqueiros, maldizentes, mentirosos, Deus não está com eles não. Aleluia, que pratica a mentira, o pecado, Deus não é na vida deles não. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas, né? Deus é maravilhoso. Ai de nós. Ai de nós. Praticar o pecado e não se arrepender. Ai de você. Se não se converter dos seus maus caminhos. Ai de ti. O ai de Deus é dolorido. O ai de Deus é doloroso. Não queira receber um ai de Deus não, porque é doloroso. Ai daquele que cai na mão do Senhor. Aleluia. Por isso que Deus fala, entrai pela porta estreita. Vai ser rejeitado? Vai. Vai ser humilhado? Vai. Vai ser maltratado? Vai. Caluniado? Vai. Mas continua na porta estreita. Tá te xingando? Tá te humilhando? Tá te falando mal de ti? Fique calado. Vai entrando na porta estreita, porque é assim mesmo. Para entrar no reino dos céus tem que aguentar tudo. Jesus suportou tudo calado. Jesus suportou tudo. E não disse nada. Aleluia. E Deus venceu. E Jesus venceu. Jesus venceu, nós também venceremos com Ele. Porque nós não estamos só. Aquele que tem Deus, aleluia, isso vai perseverar até o fim. Muitos dizem que tem Deus. Eu sirvo a Deus. Eu tenho Deus. Tem. Será que Deus tem Ele? Será que Deus é com ele? Aleluia. Louvado seja Deus. Temos que servir a Deus de verdade. Obedecer à voz de Deus. Seguir os mandamentos do Senhor. Perseverar, porfiar, esforçar para poder ter a vida eterna. Temos que andar reto com Deus. As coisas de Deus é santa. Aleluia, as coisas do Senhor é sério, não é de qualquer jeito não, e muitos estão fazendo as coisas de Deus, a obra de qualquer maneira, no pecado, aceitando o erro, a mentira, a iniquidade na casa santa de Deus. Casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus não é um bordel não é uma boate não é ponto de festa não. A casa de Deus é casa de oração, um lugar de humilhação, de orar, de humilhar, de se arrepender, de arrependimento, de buscar a face de Deus e sentir a presença gloriosa do Senhor. Muitos entram na casa de Deus e não sentem nada, porque é muito movimento, é muito barulho, é muito brilho ali.
Tá parecendo uma boate, a casa de Deus. Deus não está aí não. Nesses lugares aí, ó, cheio de pisca-pisca, parede preta, escura. O altar tem que ser branco, pureza, santidade. Muitos estão pintando o altar de preto e dizendo que Deus está ali. Deus não está, não. Deus está longe desses que praticam a iniquidade. Deus está longe desses que praticam o pecado. Dentro da casa do Senhor, profanando o altar de Deus. Aleluia. Usando roupas da pombagira. Praticando coisas. Aleluia, que está deixando o Senhor irado. Deus ainda não destruiu a terra, porque ainda tem os remanescentes que estão buscando a Ele. Deus ainda não destruiu a terra, porque ainda tem alguns que estão buscando o Senhor de verdade, por causa de muitos. Quem sofre são aqueles pequeninos. Deus ainda está permitindo oportunidade para que muitos venham se arrepender, largar o pecado, a iniquidade. Aleluia. Muitos são chamados, diz a palavra de Deus, muitos são chamados, mas poucos querem ouvir a voz de Deus, pouquíssimos estão ouvindo a voz de Deus nas madrugadas, estão buscando a Deus na obediência, na renúncia. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É Deus que fala na palavra. São poucos. E ai de ti, se teu nome não estiver escrito no livro da vida, ai de ti. Preocupe-se com a tua alma. Preocupe-se em agradar a Deus, não o homem. Não venha querer satisfazer o desejo do homem, da carne não, da carnalidade não, porque você vai perecer, você vai perder a salvação. Ah, eu vou andar assim, porque meu esposo pediu. Meu esposo gosta. É, teu esposo gosta. E Satanás também gosta que a irmã anda pelada. Toda na vaidade, na lascívia. E é isso que ele quer. Levar tua alma para o abismo. Não queira agradar o homem, não. Mas sim a Deus. Teme a Deus, não o homem. Teme a Deus, que tem o poder nas mãos. Aleluia. Deus tem o poder para salvar e para levar, jogar a alma no abismo. Deus tem o poder. Preocupe-se com o teu nome no livro da vida, porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, grande dia e terrível dia do Senhor. Grande dia para aqueles que vai subir e terrível é para aqueles que vão ficar. Aleluia, louvado seja Deus. Sem a santificação, igreja, ninguém vai ver Jesus não. Ninguém vai herdar o reino dos céus não. Santidade por completo. Corpo, alma e espírito. Alma. A tua alma tem que estar limpa, pura diante do Senhor. O teu espírito tem que estar limpo. As tuas vestes tem que estar limpa. Limpa as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Limpa as tuas vestes. Se santifica. Se separa. Largue o mundo para servir a Deus. Agrade a Deus. Porque Deus irá te salvar. Aleluia. Quando o Senhor vier e topar você na obediência, na santidade, na doutrina, o Senhor irá ficar feliz. Irá te arrebatar para os céus. Mas se Jesus vier e topar você na iniquidade, no pecado, na lascívia, na mentira, na fofoca, no engano, na luxúria, aleluia,
nas coisas profanas, ao pé de uma televisão, idolatrando uma imagem, idolatrando um pastor, um cantor, nas farras, nas bebidas, nas festas, na prostituição, não irá subir no arrebatamento, não. Em Tiago 4 fala no versículo, aleluia, Tiago 4, versículo 4 está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. Ou cuideis de vós, que em vão diz a Escritura. Ou cuidai-vos, que em vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus está falando na palavra: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo, que ama o mundo, tem amizade com o mundo, a amizade de Deus não está com aqueles que está praticando as coisas do mundo. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Adúlteros e adúlteras, adúlteros que adultera o teu corpo, tirando o natural de Deus, que adultera com outras pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, são adúlteros. Mulheres que adulteram teu corpo, se prostitui, que tira a sobrancelha, que pinta teus olhos, aleluia, que prancha o cabelo, aleluia, que está sendo amiga do mundo, está tendo amizade com o mundo e se torna inimiga de Deus. Deus é amigo daqueles que amam a Ele, que obedecem a Ele de verdade. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O nosso corpo é santo. E o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Será que o Espírito Santo ainda está em ti, minha irmã? Será que o Espírito Santo de Deus está em ti, meu irmão? Se você está destruindo o templo de Deus, o Espírito Santo não está mais em ti. Você não tem mais temor. Não tem mais temor, porque está destruindo o templo de Deus. Aleluia. E fala que Deus é contigo. Aleluia. É a palavra do Senhor fala. E continuando aqui no 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Aleluia, o Senhor está falando tremendamente. Tremendamente. E no 10, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Todo aquele que humilha aos pés do Senhor, Deus os exaltará. Tem que se humilhar, tem que se arrepender, tem que ter o temor do Senhor. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e muitos, aleluia, estão destruindo. E muitos, por falta de conhecimento, estão destruindo mais ainda, afastando o Espírito Santo. Muitos dizem que tem o Espírito Santo, mas será que tem? Será que ainda tem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não vai habitar num templo sujo, de iniquidade, de destruição, que tem um coração ruim, voltado para o mundo, para a idolatria, para o pecado. Adúlteros e adúlteras, se arrependa enquanto é tempo. Aleluia, saia da mentira, saia do engano. Aleluia, saia da fofoca, da inimizade do mundo. Todo aquele que é amigo do mundo, que pratica as coisas do mundo, que aceita o mundo na tua casa, que aceita a música mundana, profana, que aceita o pecado, aleluia, é inimiga de Deus. É inimizade contra Deus.
Aleluia, inimigo de Deus. Porque você está aceitando as coisas de Satanás na tua casa, no teu corpo. E isso faz o Senhor, aleluia, te rejeitar. Porque está praticando o pecado e não quer se arrepender. Todo aquele, daquela, aleluia, que tira o pelo do teu corpo, que pinta os cabelos, que usa roupas apertadas no teu corpo, está sendo adúlteros, está tendo amizade com o mundo, com as coisas de Satanás. Aleluia. Não podemos servir dois senhores, ou agradar um e não o outro, mas nós temos que servir um só, que é Jesus Cristo, que tem o poder para nos salvar, nos libertar, nos salvar. Sujeitai-vos a Deus, perseverar no Senhor. Aquele que obedece a Deus e resistir o diabo, não satisfazer a vontade da carne, não satisfazer a vontade de Satanás. Se você está sujeita a Deus, está resistindo ali, está buscando o Senhor na oração, no jejum, na obediência, Satanás não vai te tocar, não vai tocar em ti, ele vai fugir de vós. Ele fugirá de vós porque você está sendo obediente a Deus. Você está rejeitando o mundo, está servindo a Deus. Todo aquele que serve a Deus de verdade está sujeitando a Deus, chegando mais perto de Deus e resistindo os desejos da carne. O diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, mais perto de Deus, obedecendo a Deus, renunciando o mundo, santificando a tua vida, o teu corpo, a tua alma, e Ele se achegará a vós. Jesus se achegará a vós quando você se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Jesus chega perto de ti e o Espírito Santo se chega mais perto de ti, porque Ele tem ciúmes de nós. Aleluia. Quando nós, aleluia, alimpai as mãos pecadoras de voz duplo ânimo, purificar os corações. Quando nós buscamos a Deus, nos arrependemos das nossas iniquidades, na humilhação, no jejum, o Senhor, Ele nos exaltará, Ele perdoará os nossos pecados. Mas não é para nós, aleluia, arrepender e continuar praticando, não. É para arrepender e não praticar mais. É pedir perdão e não praticar mais. Aquele que confessa diante do Senhor, um coração, aleluia, ali na humilhação, no choro, em lágrimas, aleluia, aquele que confessa os teus pecados, alcança a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele está aí para perdoar aqueles que estão arrependidos. Aleluia. Aleluia. E aqui está, continuando. Irmãos, não falarei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei, e te julgas. A lei já não é observador da lei, mas juiz. Aleluia. Quantos estão, aleluia, falando mal do teu irmão, julgando o teu irmão pela aparência, pelas suas vestes? Quem tem que julgar é Deus. Nós não somos juiz, mas Deus é, aleluia, nos usa para exortar na palavra, o que está na palavra. Não é para julgar o irmão, matando o irmão espiritualmente não, mas sim com sabedoria, na palavra de Deus. Aleluia. E continuando lá, né, no Ezequiel, atalaia. Esse é o dever do atalaia, né? Pregar a palavra de Deus. Não é pregar o que ele quer, não. Que o homem quer, não. O atalaia, ele tem que pregar o que Deus manda. É duro, né? É espinhoso. O chamado, né, de pregar a verdade é um chamado espinhoso, onde muitos são rejeitados. Em várias igrejas, em vários lugares, são apedrejados, né? Por causa da verdade. Mas é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Fique aí nessas palavras santa do Senhor. Guarde na tábua do teu coração a palavra que eu falei
não vem de mim, mas do Espírito Santo de Deus. Fica a todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo.